Boa noite a todos vocês que estão daí nos assistindo no dia de hoje. E eu, Carla, estava assim, especialmente esperando por esse dia que já estava falando com ela aqui nos bastidores. Porque esse tema, gente, ele é de extrema importância para todas as famílias. Porque nós sabemos que a base de tudo que a gente está vivendo, a base da nossa sociedade, são as crianças. Começa na base, nos nossos filhos. Aliás, a base são os pais. Sim. Mas através da educação desses filhos, se muda tudo isso que a gente vem observando nesse cenário, né, que nós estamos atualmente aqui. E eu estava ansiosa para esse dia, porque esse convite já foi feito um bom tempo. Muito tempo. E eu tava ansiosa pra esse dia, porque esse tema é muito importante. Tinha que ser ela, tá aqui comigo, que é a Jana, gente. Obrigada. Vou deixar ela se apresentar pra vocês. Mas ela é uma querida, uma amiga, uma colega também. Já já a gente vai contar como que a gente se conheceu. Mas agora eu quero que ela se apresente pra vocês, se apresente pra nossa audiência. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Obrigada. Tinha que ser você. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu sou a Jana Moraes. Eu estou psicopedagoga e professora de educação infantil, né? E trabalho com essa visão além da criança. Sim, gente. E assim, tinha que ser ela, por que que eu falo? Gente, como vocês sabem, tô entrando aqui porque eu vou acompanhando a live por aqui pra ver as perguntas de vocês. Gente, quando eu falo que tinha que ser a Jana, é porque ela tem essa prática, ela tem essa didática com as crianças. E quando a gente se conheceu, né, nós nos conhecemos em algumas formações, né, lá atrás, depois acaba que a gente virou amiga, né, você Sim. participou de algumas imersões Poder da Essência Feminina, e a gente foi ficando amiga ali, e aí eu fui vendo essa facilidade dela, essa tranquilidade para lidar com crianças, porque além de tudo ela ainda é mãe, então ela vive na prática aquilo que ela passa ali, né, Sim. Jana? E me conta aqui, onde que você trabalha hoje, né, aqui em Divinópolis, onde que você trabalha? Conta um pouquinho para nós. Então, hoje eu atendo num espaço que chama Estimular, que é o espaço da Renata Almada e da Maísa, e na parte da tarde eu trabalho num CEMEI municipal, né? Com a educação infantil, com as crianças de 2 anos. Então você trabalha hoje a média de 2 anos, de crianças 2 anos até que idade? Na parte da tarde só 2 anos e na parte da manhã eu atendo até 10 anos. Ah, sim. Até então, os 10 anos. Então você tem uma faixa etária Isso. bem grande aí, né? Isso. Tem muita experiência pra nós aí, né, Jean? Muita gente, muita pra pouquinho. nós, né? Então você trabalha com crianças, com adolescentes, e aí a grande pergunta que eu quero começar pra você aqui. Eu até na abertura aqui convidando as pessoas para estarem aqui com a gente, inclusive, gente, compartilha essa live, pode fazer pergunta, tá? Que eu tô com vocês aqui, eu tô vendo os comentários de vocês aqui. Pode fazer pergunta, trazer as dúvidas de vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, porque esse tema é de extremamente importância para a base que é a família, ok? Então, a grande pergunta que eu queria começar com você, Jana, é a seguinte. Eu trouxe na abertura pro pessoal falando o quê? Que a base tá ali na criança. O tema da nossa live é o quê? Que a cura começa nos pais. Isso. Você atende as crianças e eu atendo os pais. Sim. E muitas das vezes, hoje eu não atendo mais adolescentes, né? Mas eles trazem os filhos para que eu atenda, porque eu conheço a base e a estrutura daquele filho ali. Hoje eu não faço mais isso, né? Mas já tive muita experiência com isso ao longo do tempo aí. Então, a cura começa nos pais. Então, a grande pergunta que eu queria começar já fazendo aqui de início para você. Adianta, porque você tá lá, você atende a criança e você manda a criança para terapia, para buscar auxílio e tudo mais. Sim. O que é a sua prática em relação a isso? Adianta ir só a criança buscar auxílio e o pai e a mãe não modificar a forma? Conta isso pra nós, conta a sua experiência, conta o que você já viu em relação a isso. Então, não adianta. Na verdade, muitas vezes a mãe, as famílias, né? Vamos colocar assim, as famílias em geral, a maioria, 90% são as mães que procuram, né? Mas vamos colocar as famílias. Elas procuram, a gente faz a anamnese e começa o atendimento com a criança. Só que, normalmente, o nosso atendimento é de 1 hora, dependendo da criança, 1 vez por semana. Tem crianças que a gente atende mais vezes na semana.
Mas você pensa comigo, adianta eu levar a criança 1 hora e ela ficar dentro do meu ambiente, lá eu trabalho com ela todo aquilo que a mãe me pede, questiona, né? E fala que me relatou de desafio, e ela voltar para o mesmo ambiente onde não foi nada modificado. Porque o que acontece é que muitas vezes as famílias procuram para um atendimento psicopedagógico, mas o atendimento psicopedagógico, ele vai muito além daquilo que está ali, né? Porque se eu faço um atendimento com a criança, mas ela me demonstra que a inquietação dela, que o não aprendizado dela vem de uma desordem familiar, o que eu falo de desordem familiar? É de uma não estrutura mesmo, um não planejamento do dia, né? Porque assim como a criança também precisa desse planejamento. Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente sai de casa e fala com a criança assim, a gente tá indo na lotérica pagar uma conta, por exemplo. Aí no meio do caminho a gente lembra que tá precisando de um sabão em pó em casa, um exemplo, né? Então você pega e passa no supermercado, só que você não comunica com a criança que está com você, que é a sua companhia, que você vai passar em tal lugar e depois em tal lugar. Quando a gente é pego de surpresa por algumas coisas no dia a dia, a gente não fica desregulado, vamos colocar assim. O que eu faço? O que eu faço agora? Vamos supor que você tinha um horário ali, de repente a pessoa que estava te dando uma carona te leva para outro lugar sozinha agora. Isso. Você não fica completamente desestruturada, você não sabe, você fica perdida? Sim. Assim é a criança. Né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de respeito com a criança, vamos colocar assim, né? E a questão, então, o atendimento psicopedagógico, ele vai tanto para a criança quanto para a família. E, às vezes, a gente quer, mas eu vou falar agora como mãe, né? A gente joga muito em cima dos nossos filhos uma demanda que é nossa, né? Uma coisa que é nossa. E a gente acha que a culpa é do filho e procura tratamento para o filho, mas esquece que a gente também precisa procurar ajuda para a gente se reestruturar internamente mesmo, né? Para a gente dar um suporte para ele. Eu sei que tem muitas demandas do dia a dia, é muita coisa. A gente que é adulto, né? Trabalho, conta para pagar, família, ser mulher, né? Ser esposa, ser tudo. E ainda dar conta das demandas dos nossos filhos. E é muito difícil, né? É muito difícil. Então, eu preciso também buscar essa ajuda para saber lidar com aquela dificuldade do meu filho. Você me falou aqui algumas coisas importantes, que é o seguinte, que me marcou uma frase sua. A gente precisa dar a devida atenção para a criança. Seria mais ou menos assim, é criança? Eu não preciso me preocupar em explicar, em justificar, porque é criança, é meu filho mesmo. Não entende. Seria nesse sentido, né? Isso. Porque uma vez, até em um estudo nosso, eu escutei o seguinte, que a criança, ela não aceita simplesmente um não. Geralmente a criança você precisa educar, sim, que é papel de pai e mãe, estabelecer limites, é claro, né? Mas você precisa educar colocando limites, mas explicar o porquê daquilo ali que você está falando com ela. Não porquê. Isso pode te prejudicar nisso ou naquilo. Não simplesmente, não pode, menino, sai daí, menino, agora não, né? E essa frase que você me falou me remeteu muito a isso. Sim. Porque dá a devida atenção para a criança, porque ela é alguém, é algo que tem sentimento, que tem emoção, sim, e que você está regulando aquilo ali nela, né? Enquanto pai e mãe, porque vocês são referência para a criança. Então, isso que você me falou sobre dar a devida atenção me remeteu muito a isso aqui, porque muitas das vezes os pais, me entendam, são autoridades, sim, né? São mais velhos, vieram primeiro, isso é ordem, né? Mas muitas das vezes falta isso exatamente de tratar a criança como um ser humano que está em aprendizado, colocando os limites, sim, mas não simplesmente, ei, você é meu filho, só tô falando que não, fica aí. O que você acha sobre isso? Porque muitas vezes, quando você é convidada para algum lugar, você fala, não, eu não vou. Porque isso dá uma explicação para a pessoa, não é? Por que você não vai? Peguem isso! Aí, às vezes, a gente fala com a criança, não, mas por que não? Por que não? Porque eu tô falando que não, porque eu sou sua mãe, não é não, né? Claro que tem aqueles casos que a criança começa o porquê, mas por quê? Por quê? Porque é a fase do porquê. Então, a gente coloca um limite nos porquês, né?
Mas essa explicação, e muitas vezes, sabe o que eu vejo? Que a gente veio, grande maioria, veio de uma criação, que é uma criação mais antiga, que a gente não tinha essas explicações. Era o porquê, por que não, pronto, acabou. Era olhar pra correia, você ficava quieta e não fazia nada. Meu pai era assim, ele olhava pro chicote assim, ó. Eu parava o que eu tava fazendo, fazia mais nada. Só um olhar já te regulava. Você não Respeito, precisa. Isso, respeito ou medo também, né? Ou medo. Isso. Então, às vezes, a gente repete isso. Com os nossos filhos? Isso. Inconscientemente, isso. A gente vai repetindo esse padrão. O padrão de bater, né? O padrão de falar eu que mando aqui, pronto, acabou. Não tem explicação, não tem nada. Então, assim, muitas vezes a gente tem que se policiar, né? Eu me vejo fazendo isso várias vezes. Coisas que eu condenei, né? Meu pai e minha mãe. Sem querer. Eu vou repetindo. E às vezes eu me pego, aquele momento que você extrapola com o filho, agora aí na hora que você deita, você se pega pensando, nossa, mas eu tô repetindo um padrão que eu julguei, que eu condenei tanto, e eu estou fazendo com o meu filho. E isso é bom porque você tem a consciência que está fazendo isso e consegue modificar, o que não é a maioria da realidade. Sim. Porque geralmente os pais, igual a gente estava conversando, acho que aqui antes a gente conversar, os pais buscam auxílio pro filho, mas esquecem que eles também precisam de ajuda, de cura, né? A gente precisa se curar internamente. Exatamente. De tudo que a gente passou, de tudo que magoou, de tudo que machucou, porque às vezes a gente vai empurrando com a barriga e acha, o meu filho é mais importante do que eu, o meu filho em primeiro lugar, mas a gente precisa estar 100%, não 100%, né, mas pelo menos... Quem dera, né, Jana, 100%. Vamos tentando, mas pelo menos 80% tá ali na consciência de estar procurando essa ajuda, porque as atitudes que tiram a gente do sério como pai, como mãe, né, vem sempre todo dia, e aprender a lidar com isso, até discernimento, né, sabedoria e consciência, porque a gente às vezes age muito no impulso, né? A gente estoura, porque a gente está no limite por várias coisas, né? E a gente estoura com a criança ali, uma coisa que não precisava ter extrapolado tanto, justamente por causa daquilo que a gente vai guardando, e uma hora transborda. Exatamente. E a gente externa de uma forma... Por isso, gente, que o título da live é que a cura do seu filho começa em você. Eu sei que isso se torna até um tanto polêmico se a gente for aprofundar nisso um pouquinho, que essa é a intenção que nós vamos fazer aqui agora. Mas eu quero que vocês tenham o coração aberto para escutar aquilo que a gente vai trazer para vocês, porque isso que a gente vai trazer, inclusive, né, a Jana tem inúmeros casos aqui que ela pode ilustrar isso para vocês. Eu também vou trazer inúmeros casos aqui para vocês, para que vocês possam linkar aí com o que vocês estão vivendo. Eu peço que vocês abram o coração e recebam isso aqui de uma forma leve, porque a nossa intenção é trazer uma informação, mas que pode auxiliar você agora, inclusive na sua casa, falar assim, entendi porque que meu filho está agindo assim. Então, o título dessa live foi exatamente por isso, porque comece você. Tem uma frase que você me escuta falar bastante, que é a seguinte, né, como eu trago sobre relacionamentos, né, que é a minha especialidade, que é o quê? Você cria 100% da sua realidade. Eu sei que você daqui a pouco vai ter muita coisa para falar sobre isso da criança para nós. Mas você cria 100% da sua realidade. Então, inclusive, é claro que a gente precisa entrar profundamente mais nisso em um outro momento que não é aqui, mas inclusive o relacionamento que você está vivendo, o trabalho que você está, a forma que você está vivendo, é você que cria através daquilo que você é, que são as programações que tem dentro de você. Então, se você é assim, isso é uma lei, se aplica a 100% das pessoas, por que não vai aplicar no seu filho? E aí que tá, porque geralmente quando a gente vai aprender sobre tudo isso, a gente começa a observar, olhar, mas a gente esquece que o outro também está debaixo da mesma lei. Então, ok, a gente cria 100% da nossa realidade, ok. Só que eu, Jana, quem tá escutando a gente, aproveita e compartilha essa live, que nós vamos trazer muita coisa aqui pra vocês aí ainda. Eu, Jana, você que tá me escutando daí, nós somos 100% daquilo que a gente viu, ouviu, sentiu e escutou dos nossos pais. Só que não é só para você que é pai isso. Isso é uma lei. Então isso é para o seu filho também.
Por isso que a Jana vai poder falar muito mais sobre isso pra vocês. Por isso que quando chega alguém querendo que eu atenda o filho, eu falo, não precisa atender o seu filho nesse momento. Eu preciso atender você para me entender a origem de onde vem aquilo que o seu filho está vivendo. Faz sentido isso pra você, Jana? Total sentido. Pode falar. Não, pode continuar. Então, olha só. Se isso vale pro seu filho, vale pra sua mãe, pro seu avô, pro seu pai, pra todo mundo. Então, olha só. Você vai... igual eu falei, abre o coração. Porque a gente já traz uma coisa aqui profunda, que eu só trago imersão, coisa mais profunda pra vocês. O seu filho, ele é 100% daquilo que ele ouviu, sentiu e escutou de você. Calma que vocês vão entender. Vou dar um exemplo muito prático aqui pra vocês. Eu tive uma criança que na época que eu ainda atendia, né, crianças, e aí essa criança, geralmente a gente sabe que o TDAH está relacionado com o pai. Não é uma regra, não é lei, igual a gente fala, lei, é imutável, igual a lei da gravidade, todo mundo cai do 10º andar, vai esborrachar lá no chão, né? Mas geralmente o TDAH, a primeira coisa que nós fazemos é buscar coisas relacionadas ao pai. E aí veio uma criança para ser atendida, e essa criança já veio com a avó ali para ser atendida, a gente observa não vamos dizer assim, não vamos julgar porque a gente não sabe como que é atrás, mas a gente observa uma desestrutura ali, né? Uma criança que não está ali com a mãe, mas a avó que veio provavelmente porque a mãe está trabalhando, a mãe, enfim. E aí essa criança chegou, ela destruía, na época que eu atendia presencial, ela destruía, ela ia pra lá, ela ia pra cá, aquela coisa. E aí eu pedi pra criança sair, né? E aí eu fui conversar com a avó. E o que ela falava pra mim dentro lá, ela falava 24 horas pra criança, que é o quê? A gente tem live aqui, tem muitas coisas que a gente não pode falar, mas mais ou menos assim. O pai dele é um drogado. O pai dele é um filho da mãe. O pai dele abandonou ele e largou minha filha lá em casa, eu que tenho que cuidar, minha filha fica lá em casa, não tem casa, trabalha o dia inteiro e fica esse menino assim e ainda fica dando trabalho que não sei o que tem. Ou seja, a avó não falou isso só pra mim, ela fala isso na frente da criança o tempo todo. E aí o que acontece? Essa avó, sem querer, ela está falando porque, gente, importante aqui, a criança, ela não sabe o que é ser drogada, ela não sabe o que pai e mãe brigou, não. A criança só quer o pai e quer a mãe. Isso é um fato. Isso é um fato. Só quer o pai e a mãe. Ai, porque o seu pai não presta. Deixei de saber, ela não sabe isso. Ela só quer o pai dela, né? Inclusive, isso é importante, casais, maturidade entre vocês, saber que pai e mãe é diferente de casal, né? Então, o seu filho não precisa olhar pro seu companheiro ou pra sua companheira enquanto a pessoa que você tem raiva. Não, é enquanto pai, ok? Enquanto mãe ali. Então aí essa avó estava ali comigo, o que essa avó sem querer estava criando para essa criança? Você não pode amar seu pai, porque o seu pai é isso, aquilo outro. E ela xingava tudo isso na frente da criança. E a criança não tinha contato com o pai. Ou seja, gente, você que tá aí, a Jana, eu, todos nós temos 50% do nosso pai e da nossa mãe, e isso é DNA e inquestionável, não tem como, né? Mas nós somos 50% do nosso pai e da nossa mãe. Então, se você vira para uma criança que tudo que você fala para ela é lei, ainda mais você sendo referência, e você vira para essa criança e fala que o seu pai é isso, seu pai é aquilo, outro, o que você está falando com essa criança? Nega metade de você. Sim. E é isso mesmo. Eu falo que eu já passei por essa fase, né? A gente fala porque, às vezes, as mães, todo mundo fala assim, é muito fácil falar, difícil vivenciar na prática. Já passei por isso. Hoje, eu tenho consciência que, às vezes, um comentário, a gente tem que comentar algo não tão pesado, porque a criança não precisa saber algo tão pesado como esse tipo de coisa, mas quando a criança já tem uma maturidade de entendimento, sentar e explicar. Mas o direito de amar, ela tem o direito de amar o pai e a mãe, né? Só que muitas vezes a gente confunde com homem e mulher. A raiva que eu estou do fulano, eu passo... do marido. Isso, não é o do pai. Eu externo isso pro meu filho e passo para ele, né? Chega um ponto que a criança já tem uma maturidade de entendimento, você vai sentar e explicar para a criança certas coisas, o porquê que às vezes você não quer que ela convive, alguma coisa, mas vai chegar um ponto que ela vai ter o direito, né, de
E nem, em nenhum momento negando com que ele ame aquele pai ou aquela mãe que ele tem. Eu falo assim, no núcleo, onde a gente atende, lá no espaço, chega as crianças e mesmo para atendimento, às vezes saem algumas falas, né, que a gente pega. Teve uma criança que a gente atendeu, que ela estava com dificuldade de aprendizagem, mas ela falava que ela não precisava aprender, porque o pai dela ganhava o dinheiro, mas o pai dela nunca estudou. Por que eu vou estudar? Por que eu tenho que aprender? Né? Então, você via que ele queria ir atrás do pai, fazer o mesmo caminho dele. Né? E muitas vezes o pai não queria vir para conversar também. Porque é importante essa presença. Né? Eu tô falando o pai porque é um exemplo, mas pode ser o pai ou a mãe também, né? Existem várias situações. Então, por isso que é tão importante a família estar ali dentro. A negação, muitas vezes a gente faz uma anamnese onde a mãe não é clara com a gente precisa, não só na psicopedagogia, no atendimento de anamnese, mas até mesmo dentro da escola. É muito importante que você chegue e seja muito clara, lembre detalhes do seu filho. Por exemplo, eu estava com uma criança agora no CEMEI que eu estava com uma dificuldade para ele poder beber água. Beber água, ele não bebia, ele bebia só no primeiro momento, depois de um certo momento ele não queria. Quando você colocava uma água, que sempre a gente troca, colocava a água de novo, ele bebia mais um pouquinho, mas no decorrer, dependendo da temperatura da água, ele não bebia. A gente chamou a mãe para uma reunião, para uma outra situação, e ela, assim, numa conversa que nem era sobre isso, ela falou assim, não, porque ele só toma água gelada. Eu falei, uai, então agora eu entendi o porquê que ele não tá bebendo água. Você tá vendo como que é um detalhe tão pequeno? Então, assim, na anamnese que a gente faz, que a gente conversa primeiro com a mãe, na escola e tudo, é importante falar tudo pra professora ou pra atendente. Porque a gente vai ver onde que tá travando a criança em se desenvolver e ir além. Né? O que não deixa essa criança aprender, as conturbações dentro de casa, que muitas vezes a gente passa por situações, mas chega para conversar com a terapeuta ou com a psicopedagoga do meu filho, a gente tem vergonha de falar, porque a gente acha que só a gente passa por aquela situação, né? E quando a gente vai conhecendo e que a gente vai se abrindo para as coisas, a gente vê que não é exclusivo nosso, que tem outras pessoas que estão passando por isso também. Né? E que pode ser, aquilo que eu estou vivendo, pode ser uma troca enorme com a outra pessoa. Exatamente. Né? E às vezes também a pessoa fica com vergonha, porque meio que ela fala assim, se eu contar isso, você vai estar julgando ela daquela situação que ela está contando para você. Faz sentido isso? Muito, muito sentido, porque o que eu acho que a maioria das pessoas tem, eu, por exemplo, tenho o que me bloqueia muito, em muitos momentos da minha vida, é o julgamento. O julgamento do outro, né? Então eu vou estar aqui de frente de uma câmera que vai ter N pessoas lá atrás que vão estar me olhando e vai estar me julgando o tempo todo. Ela não tá certa nessa fala, eu não acho certo. Tá não, ó, aqui ó, tá todo mundo te elogiando aqui, ó. Não, mas eu falo... Excelente profissional, só te elogiando aqui, então não tem ninguém te julgando lá não. Não, mas eu falo o tempo todo, e até a gente, assim, como profissional, como professora, a gente tem que ter um cuidado enorme com essa questão do julgamento, né? Eu lembro quando eu fiz o curso de pedagogia sistêmica, né, para poder entender o além dessa criança, a minha professora falava, usa um avental e coloca aqui eu sou só a professora, porque ali eu sou só a professora. Eu não estou no lugar da mãe, eu não estou no lugar do pai, eu não estou no lugar da tia, eu sou a professora. A gente está ali para somar, não para tomar. Porque muitas vezes tem muitas mães que ficam inseguras, principalmente os pequenos que são o primeiro ano de escola, de entregar o filho para a professora. E quando a mãe fica insegura nessa entrega, o filho não fica. O filho chora. Por quê? Porque ele não se sente seguro. Se minha mãe não tem confiança na professora com quem ela está me entregando, como que eu vou ter confiança? Viu? O seu filho sente aquilo que você tá passando pra ele. O tempo todo. Você tá passando isso pro seu filho. Às vezes a gente não precisa nem falar. Eu falo muito assim, quando você acorda que você tá muito nervosa, você não precisa abrir a boca. É o dia que seu filho parece que ele vai tirar do sério, porque ele quer te chamar a atenção o tempo todo. Aí ele faz tudo
Tudo que você não queria que ele fizesse, ele faz. Você não precisou falar, você não precisou nada. Só que você emanou, vibrou, não sei qual palavra que a gente... Ele sentiu ali na sua feição que ele te conhece muito bem, né? Então, se eu não entrego meu filho com segurança para o profissional que vai atender, ele não flui. Ele não fica, né? Se eu tenho dúvidas. E eu também, como professora e como atendente, eu não posso julgar a mãe o tempo todo, né? Ou momento nenhum. Eu não posso achar que eu sou melhor do que ela, que eu vou fazer diferente. Eu tô ali para ajudá-la na caminhada, né? Quando a gente detecta alguma coisa, quando assim, é muito desestruturado, que a criança precisa de um planejamento diário. Olha, é hora de tomar café, é hora de tomar banho, é hora de... Vamos colocar um planejamento na geladeira, imprime, faz com imã, faz figurinha, faz com a criança, coloca ali. Quando você cria essa rotina com a criança, no início é difícil. Muito difícil você criar uma rotina, você fala assim, eu vou ficar enlouquecida. Mas depois que passa isso, você vê assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Mas faz sentido que essa dificuldade de criar uma rotina para essa criança é porque vem de pais que não têm rotina? Sim. Porque o pai que já tem a rotina, o pai que já vive ali naquela situação de uma rotina, de uma disciplina, ele já passa isso para a criança desde o nascimento dela. Sim. Né? Então a criança percebe. Por isso que você é 100% aquilo que você viu, ouviu, sentiu, escutou dos seus pais. Por quê? Porque a criança percebe que ela está dentro de uma rotina, que aquilo ali vira uma coisa normal. Normal. Né? Então, assim, eu acredito muito, mas é muito, muito mesmo, né? Que a base de uma nova sociedade, de uma reestruturação, né, que a gente precisa nesse momento, né, nessa sociedade em relação a criança, adolescentes e tudo mais, tá na base. Tá. E a base, gente, quer queira ou não, é o tema da nossa live, é você, pai e mãe. Porque o filho vai copiar aquilo que ele vê, ouve, escuta e sente de você. Sim. E sente de você o diálogo interno que você falou ali. O tempo todo, a gente vê muito, principalmente os pequenininhos, que eles copiam da gente o tempo todo, né? Quando você trabalha com uma música a primeira vez, do jeitinho deles, eles vão fazendo, mas eles copiam todos os gestos, né? A gente até fala que cada turminha fica a cara da sua professora, porque vai copiando o jeitinho dela, né? Assim, as meninas falam assim, cada um encaixa direitinho, mas por quê? Porque eles aprendem vendo. Exatamente. Né? É onde gera essas programações. Primeiro os pais e depois os profissionais, os professores. São uma referência gigantesca, inclusive, por isso que é muito importante, né, os professores saber a base e a estrutura que eles geram naquelas crianças. Como você falou, fica ali mais ou menos repetindo, esse é da tia tal. Por quê? Porque é o perfil dela. Então, assim, imagina, a primeira pessoa que tem influência sobre a criança é o pai e a mãe. E depois vem o professor. Por isso, né? que é então, importante. Então, é uma responsabilidade muito grande. E a importância de estar todo mundo caminhando junto. Exatamente. Né? Caminhando não junto. Simplesmente só deixar na escola e falar assim, é seu. Do portão pra dentro ele é seu, toma. Na hora que ele sair, ele volta a ser meu. Não, ele é ali seu o tempo todo. Vamos contar um pouquinho aqui, agora a gente tá revelando a nossa idade. Que é o seguinte aqui. Eu sou da época, eu estudei em colégio de freira. E aí era assim, a irmã entrava na sala, todo mundo em pé do lado da carteira. E era assim, você levava fruta pra professora de presente, você levava, sei lá, um sorvete pro professor. Os pais, inclusive, estimulavam isso. Porque o pai, ele conversava com a professora tinha um feedback, acabava que viravam próximos ali, né? Não tô falando que é amigo, você tem que ser amigo e levar pra dentro de casa, não é isso. Eu tô falando assim, que antigamente existia essa imagem, o quê? Eu sei quem é que tá educando meu filho, eu sei quem é essa pessoa, nós temos esse contato aqui, então eu confio naquilo que ela também está passando pro meu filho, e aquilo ali se desenvolvia algo que era assim, por um exemplo, um dia lá, que foi a primeira vez que minha mãe foi chamada na escola, no terceiro ano, olha que bonitinho. Fiquei até o ensino médio sem ser chamado. Quando aconteceu isso, que a minha mãe foi chamada, era mais ou menos assim, eu não esperava isso de você, como assim? Como assim, Carla, você fez isso? E aí o que acontece? Entra em contato com a mãe vai lá, conversa, mas sabe como que é o perfil da criança, sabe como que é o pai e tal,
se resolve aquilo numa conversa, colocando a disciplina que é necessária, porque antigamente Sim. podia, pô, né? Contém ironia nessa frase. Antigamente. Então, assim, e eu brinco o seguinte, sabe? Que todos nós, né, mesmo sendo rígido do jeito que você falou que era antes, aí era mesmo. Sim, muito. Era né? mesmo. Mas tudo deu gente, né? Sim. Tudo deu. Todo mundo fazendo tratamento, com terapia. Adoro! Mas deu. Porque, mas antigamente a gente. Mas aqui, antigamente a gente não tinha esse respeito pela criança. Mas a gente fala muito lá dentro da escola mesmo, porque a gente tem uma professora que ela é extremamente respeitosa. Muito. Ela respeita muito. Muito, muito. Não, peraí, não entendi. Extremamente respeitosa. Assim, a criança é muito respeitosa mesmo, ela acolhe a criança, ela ela entende aquele momento da criança e tudo mais, né? E a gente que veio de uma criação antiga, a gente respeita todo mundo, claro que a gente respeita a criança, respeita todos os momentos, mas eu falo assim que não estou falando agora, eu estou falando dentro de casa, tá, gente? Vou separar. Nossos filhos, por Agora exemplo. dentro de casa, gente. Que a gente fala assim, que a gente não tem esse hábito de conversar e falar aquilo, expor para a criança o que está acontecendo, né? Que é uma coisa que a gente tem que acostumar, porque não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente veio de uma criação que não era assim. Que a gente não tinha que escutar. Só que agora, mesmo com todo... Porque a professora e a psicopedagoga e a terapeuta, tudo tá ali, não é para brigar com o pai. Não é para condenar a criança, não é para... É para ajudar, porque ninguém quer, que nenhuma profissional quer que o seu trabalho não seja... evolua. Exatamente. Certo? Então, muitas vezes, os pais acham que a gente tá ali para condenar, para colocar o filho numa caixinha, né? E não é assim. Não é assim. Deveria pelo menos ser, né? Vamos dizer assim, é como se vocês formassem uma família para cuidar daquela criança. E assim, família ficou pesado, mas que eu falo assim, um grupo de apoio. Isso. Né? Vai mostrar pro pai o que não tá legal, mas às vezes mostrando pro pai para ele enxergar aquilo, para melhorar a criança, mas automaticamente o pai também vai ter esse retorno. Com certeza. E assim, o que eu falo do falar, porque a gente pensa assim, mas pra que eu vou ficar contando pro meu filho ou pra criança, o que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer? Ah, não, nós vamos passar ali. Depois que nós vamos fazer aquilo que eu falei com você que eu ia fazer. Não, por quê? Porque se eu tivesse com uma pessoa do meu lado, eu não ia falar com ela, nossa, fulana, eu esqueci que o meu sabão acabou, vamos passar no supermercado comigo primeiro? Por que com um adulto eu faço isso? Eu respeito muito e com uma criança não. E olha o que eles não reparam fazendo isso. Que a gente fala assim, gente, isso aqui não é pra vocês ficar zicado no que vocês vão falar ou não, mas é só botar um reparo mesmo. Você falando pra criança, vou ali, não dando satisfação. Vai ser um adolescente que não te dá satisfação, mas ele aprendeu que era assim. Sim. Porque foi assim que ele viu você fazendo. Então, inconscientemente nele, gente, gerou uma programação que é assim que é normal de ser feito. E na escola, por exemplo, no período da tarde que eu tô dentro do CMEI, a gente o tempo todo fala com a criança. A criança não fica lá dentro da sala e agora, vamos fazer isso, agora depois. Não, você tem a rotina, ela vê as fotos com a rotina, o que você vai fazer. Na rodinha você conversa, você fala com elas as atividades que vai ter. Então ela tem toda uma preparação. Se amanhã eu vou ter um evento muito, muito legal no CMEI ou na escola, eu preparo a criança. Amanhã vai ser super legal, vai ter isso, vai ter aquilo. Né? Então é uma preparação, até dentro do consultório. Na próxima sessão a gente vai jogar um jogo tal, porque a criança já vai preparada para aquilo. Então aqui, ó, disso aqui que a gente falou, vê se você concorda comigo ou não. Que é o seguinte, então vamos tirar os exemplos lá atrás dessa responsabilidade, dessa união ali que tinha pai com professor, educador, os dois se tornavam educadores, porém o que acontece? Hoje, com esse comunicar, porque não adianta ser daquela forma ríspida e tudo mais, nem pai e mãe, porque inclusive as crianças de hoje simplesmente não vão aceitar isso. Tá muito diferente, né? Do que era antigo. Hoje tá muito livros, leitura, não tem paciência mais de fazer a leitura, de sentar, de ler um livro, porque tudo muito rápido. Antigamente você fazia uma pesquisa, onde que você ia?
Na biblioteca. Eu tinha que procurar na estante os livros. Eu tinha que sentar na mesa, eu tinha que copiar. Então, isso aí era tudo um treino de paciência de tudo. Hoje, eu vou pra frente eu vou no celular, vou no computador, eu abro não sei quantas abas no meu computador, faço trocentas pesquisas de uma vez só, quando eu não digito e já me entrega pronto. Era o que eu ia trazer aqui agora, porque as crianças estão assim, mas é o que eu ia trazer, os adultos também estão. Os adultos também estão nesse acelerar, nesse querer tudo muito imediato e tudo mais. E por isso eu quero falar para vocês que estão aqui nos escutando o seguinte, que a gente sabe que as coisas mudaram, que evoluem e tudo mais, mas todo o tanto que vocês puderem, né, não abrir mão de valores e princípios, né? Então, assim, você pode estar no mundo, mas não pertence ao mundo. Eu gosto muito dessa frase, né? Porque não quer dizer que hoje uma criança vai para a tela cedo, que você precisa deixar o seu filho ir cedo para uma tela. Ai, mas é difícil, porque os coleguinhas fazem isso, isso, isso. Aqui, a responsabilidade educadora é sua. Não tem problema que os outros façam, né? A gente sabe que é desafiador, sim. Nós não estamos falando que é muito fácil falar, porque é preciso trabalho e tal. Só que o que eu quero dizer? Aquilo que você faz com o seu filho é o reflexo, literalmente, daquilo que ele vai ter amanhã. Inclusive, se você não consegue colocar limites enquanto pai e mãe agora, sinto muito, lá na frente, enquanto adolescente, você já perdeu isso. Difícil. Né? Então, isso de estar no mundo, por que eu tô trazendo isso, Diana? Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, tá um oba-oba. Vamos dar base. Relacionamento, não deu certo, larga, né? Não insiste, né? Não... Acabou, larga, né? A criança vê aquilo, a criança vê ali, às vezes, o pai e a mãe discutindo, e a gente acha que é coisa assim, todo mundo sabe disso. Não é. Não é o que eu vou falar aqui agora, que é o quê? Pais, não discutam na frente dos seus filhos. Não entre em atrito na frente dos seus filhos. Se você não concorda com o que seu companheiro, sua companheira está fazendo na frente do filho, comunica depois. Não faça isso na frente dos filhos. A gente acha que é uma coisa que todo mundo sabe. Não. Não é, gente. O que eu atendo aqui de adultos que vivem hoje várias situações por causa dessa época, assim, é surreal, enxurrada. Porque a gente é 100% daquilo que a gente ouviu e escutou dos pais. Eu posso falar? Por favor. Da minha parte, você sabe, da minha vida, né? E hoje, aquilo que eu aceitei passar, que eu passei por muito tempo, refletiu muito na criação dos meus filhos. Não, calma, aceitei passar não, gente, porque isso ficou muito pesado. Não, é porque a gente tá ali... Você passou porque aquilo era uma programação e aquilo que você estava vivendo até então era normal para você, porque era uma programação. Isso. E agora eu colho frutos, eu colho aquilo que os meus filhos vivenciaram lá atrás. Passo por muitos, busco sempre ajuda. Carla, já fiz o acompanhamento com ela, fiz o tratamento todo, então e realmente é isso, a gente às vezes extrapola muito na frente das crianças, acha que tá ali em família, que isso que tem que saber, que tá e joga tudo no ventilador ali na frente. Só uma coisa, eu sou muito orgulhosa de você, viu? Obrigada. Tudo que você passou. Dá licença, gente. Certo. Então, e hoje eu vejo o quanto a gente podia ter se recolhido, né? Podia ter esperado um pouco para discutir, não ter discutido na frente das crianças, não ter falado coisas que falaram. Por quê? Porque hoje eu vejo os meus filhos. E quando a gente fala, até essa questão que você falou assim, dos amigos que você comentou aí, que eu ia comentar com você, que eu falo com meu filho, eu falo assim, mas o fulano, mãe, fica até não sei que horas no celular e no computador, por que eu não posso? Aí eu falo assim, mas eu sou a mãe do fulano? Eu pergunto pra ele. Não, eu falei, pois cada um passou por isso. Todo mundo passa. Não é todo mundo, você não é ele. Todo mundo passa por isso, né? Sejam esses pais, tá? Sejam esses pais, escuta. Todo mundo passa por isso. E a questão dessa questão de brigar na frente dos meninos, né, dos filhos e tudo, eu vejo o tanto que isso foi prejudicial para os meus filhos, né? E às vezes a gente até tem mania de falar assim, os filhos nasceram tudo da mesma família, tudo da mesma barriga, do mesmo pai, da mesma mãe, cada um é diferente um do outro. Ele nasceu da mesma barriga, mas do mesmo pai, da mesma mãe, mas cada momento você era uma. Falou
tudo. Né? Então, o meu primeiro filho é muito diferente do meu segundo filho, na verdade, o meu terceiro, porque o meu segundo não pôde ficar, do meu terceiro filho, por quê? Porque quando eu tive ele, eu estava com uma outra maturidade, eu estava num outro momento da minha vida, talvez eu estava mais tranquila, então meu filho nasceu mais tranquilo. Eu não sou a Janaína que acordou às 6:30 da manhã. Agora eu já sou outra Janaína. Exatamente. Né? Com uma outra maturidade, hoje eu já aprendi N coisas no decorrer do meu dia que me modifica o tempo todo. Né? Então a criação não é igual. E tem outra coisa também, tá, gente? Que é o que eu trabalho com vocês aqui, que é o seguinte. Vou dar um exemplo, um caso real, tá? De personalidades diferentes. 2 irmãos. Uma delas, que é minha cliente, né? E hoje eu atendo a mãe dela. Acho isso muito legal, porque eles vêm, entende de onde vem, mostra pro pai e pra mãe. E geralmente a mãe vem, porque a mãe fala assim, uau, aconteceu isso mesmo na época. Que é o seguinte, quando essa filha estava dentro da barriga da mãe, essa mãe teve um acidente e não a mãe teve um acidente, a irmã dela teve um acidente e faleceu nesse acidente. Uma irmã mais nova da mãe, ou seja, a tia da menina. Uhum. E essa irmã mais nova era como se fosse uma filha para ela. Então essa mulher sofreu muito. Gente, e ok, né? Tá tudo bem. Então assim, ela sofreu muito. Essa criança que estava ali dentro da barriga dela, que era a minha cliente, ela viveu toda essa dor da mãe. Olha o contexto todo. Ela viveu toda essa dor da mãe na barriga da mãe. O outro irmão dela, quando foi para nascer, não teve um acidente que a mãe sofreu dessa forma. Consegue entender? Então, ela viveu isso tudo dentro da barriga da mãe e hoje em dia ela era uma menina que ela não conseguia, ela tinha uma compulsão alimentar. Então, o que acontece? Acontecia alguma coisa, ela vinha comer. Acontecia uma coisa, ela vinha comer, porque ela associava aquilo com a comida, enfim. E aí, o que acontece? Quando a gente foi ver, o que ela estava fazendo com essa compulsão alimentar? Ela se protegia, né? A gente sabe que quando a pessoa tem essa dificuldade de perder peso, é uma proteção ali, porque lá fora é uma droga, lá fora é muito difícil, então me deixa eu proteger e ficar aqui no meu quentinho. Sim. Né? Então, ela fazia isso, essa compulsão dela não conseguir, né, parar de alimentar. Por quê? Porque, de uma certa forma, quando ela viveu isso, ela se culpava de todo o sofrimento da mãe. E como a mãe fazia dentro de casa ali para alegar, para cuidar de todo mundo, era o quê? Ela fazia alimento, comida. Só que ela comia mais porque era a forma dela receber mais amor da mãe e diminuir a culpa que ela tinha porque ela viu a mãe dela sofrendo. Por causa da questão na barriga da mãe. Lá dentro da barriga da mãe. Então, você imagina, você está num outro momento aqui, já físico, com seu filho nascido. O seu filho vai perceber e ter as percepções de quando está dentro do seu ventre. Gente, novamente, a gente trazendo essas informações aqui, né? Porque, claro, é o nosso trabalho, a Jana também tem uma percepção disso, sim, né, Jana? Então, é o nosso trabalho. Então, o que eu falei pra vocês o tempo todo? Fiquem abertas aqui, porque a gente vai estar trazendo coisas pra vocês poderem validar dentro da casa de vocês o que acontece. Só mais um exemplo aqui que eu queria muito trazer pra vocês. Eu atendi uma adolescente que tinha um relacionamento homoafetivo. Por quê? Porque ela odiava homens. E ela odiava homens por quê? Porque a mãe dela contava pra ela tudo que o pai fazia, porque a mãe tratava ela como melhor amiga. Pais, vocês não são amigos dos seus filhos. Por favor. Por favor. Ela quer falar, deixa ela falar. Então, não sejam amigos dos seus filhos, porque dá problema. Os seus filhos não conseguem sustentar os BOs que enquanto você é muito mais velho que ele não tá conseguindo, então não desaba pra ele porque ele não dá conta, ok? Então essa mãe ia lá com essa menina e desabafava tudo que o pai fazia, ela tinha um ódio mortal do pai e de homem, porque homem não prestava, homem isso, aquilo, outro, pananã. Então assim, tô dando um exemplo aqui, gente, exatamente para vocês poderem ilustrar isso na casa de vocês e perceber o que pode estar acontecendo aí. Por quê? A cura começa em vocês. Por quê? Porque a origem também foi aí. Desculpa. Sim, e a gente vê, né, as crianças repetindo um padrão que é nosso. Às vezes a criança fala, nossa, mas eu fazia isso quando era pequeno.
né? E não olhei igualzinho a gagueira, né? A gente vê muitas crianças gaguejando, tem uma fase da que a criança pequena que ela gagueja, quando ela tá começando a formar as palavrinhas e tal, que é uma gagueira que passa depois, mas está muito ligada ao emocional, né? Fala isso pra nós. Muito ligado ao emocional, então precisa tratar. Mas é o emocional da criança? Não, é o emocional do pai e da mãe que tá ali, né? O que é que tá por trás da criança? Às vezes a criança não pode falar, né? A criança tem que ficar guardada. Ah, não conta isso pra ninguém, viu, filho, que você viu aqui? Não fala isso pra coisas sérias, não são detalhes, não são segredinhos. Às vezes você vai fazer uma surpresinha pro fulano, não, são coisas sérias, né? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque reflete uma criança, a dificuldade da alfabetização, né? Porque a alfabetização não vem só dali da escola de estar aprendendo o alfabeto, juntar as sílabas, a ler e tudo mais. Eu, como mãe, como pai, como família, como cuidadora, né? Eu prejudico também essa parte da criança. Às vezes a mãe está muito ansiosa, mas ela está muito atrasada, ela não lê, ela não isso. Calma. E a criança entra para dentro da sala e a criança lê. Só que a comparação também. Mas por que fulano, que todo mundo, a maioria das pessoas da sua sala já sabem ler e você não lê de jeito nenhum? Não é possível. Nossa, isso detona. Né? Isso detona com o emocional da criança. Isso, então é preciso acolher, é preciso olhar para isso, porque essa ansiedade, a minha ansiedade como mãe, tá travando o filho a desembolar aquilo aí. A minha ansiedade de querer que o meu filho seja igual aos outros para que eu pertença perante o meu filho. Faz sentido Sim, isso? total. Mais ou menos assim, meu filho tem que ser bom, porque como que eu vou ser a mãe do filho que tá atrasado? Meu Deus, né? Pra pertencer àquilo ali. Eu tive uma grande dificuldade com meu filho mais velho, né? A letra dele sempre não foi aquela letra linda, organizada. Professora. Né? E eu morria, né? Com aquilo. Nossa, aí teve uma época que eu peguei caderno de caligrafia, falei, você vai escrever no caderno de caligrafia. Aí depois eu falei, gente, mas isso não tá certo. Porque essa é a letra dele. É a desorganização dele, que ele estava vivendo naquele momento dentro da minha casa, né? Que estava refletindo. Então, como que eu queria isso? Claro que eu vou ensinar, mas tem coisas que não tem como, igualzinho. Eu falo até muito com algumas famílias, é a questão de você cobrar do seu filho ser 100%, com notas, né? Pra que esse 100% com notas? O que adianta eu ir lá na escola, tirar total em todas as matérias, ficar com aquele peso que meu pai e minha mãe jogam em cima de mim, de ser excelente, mas não aprender nada do pós ali, de sair só aquela responsabilidade de dar nota de ser 100%. O porquê jogar esse peso em cima da criança, do adolescente? Pra quê? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas geralmente aquela cobrança excessiva que o pai tem sobre a criança é você, pai, parar e olhar porque você está querendo depositar no seu filho aquilo que é seu. Então, é algo que é dessa pessoa e que está depositando no filho. Então, eu vou dar um exemplo disso. Você tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o melhor disso. Pode ser que ele escutava isso do pai e da mãe e está repetindo esse padrão para que, inconscientemente, muitas das vezes, né, para que o filho seja excelente. Ou pode ser que ele foi aquele ou aquela que era criticado pelo pai e pela mãe. Sim. Então, o pai e a mãe falavam que você é burro, que você é isso, que você não vai dar conta disso, nada. Aí, você reflete essa questão que ainda não está resolvida dentro de você, no seu filho, cobrando ele ter mais notas. Né? Então, é aquele negócio que as pessoas ficam até com raiva lá quando tá na imersão, porque não tem como você colocar a culpa no outro, é 100% você. 100% você. E a questão das notas que eu falo, que muitas vezes, assim, a criança, às vezes, eles sabem a matéria. Se você for conversar, ele te explica tudo. Mas o nervosismo na hora da prova... E então, o medo de errar. O medo de errar. Então, e o medo de errar e não ser elogiado pelo pai, porque o pai e a mãe cobram que ele tenha boa nota. Isso. Então, isso pesa muito. Né? Então, é mais importante a criança, o adolescente, entender a matéria, compreender e tudo mais, do que a nota. Né? Hoje, os meninos estão tão acelerados que eles não querem fazer cálculos, como a gente antigamente fazia nas provas. Tabelinha.
Não quer. Ele pensa ali na cabeça e coloca a resposta. E muitas escolas não aceitam só a resposta. Né? Não quer compreender como é, mas como que você chegou? Me explica. Porque ele sabe. Mas pra ele, não, mas pra que eu vou colocar esse cálculo no papel? Qual que é o sentido de eu colocar isso se eu cheguei na resposta certa? Eles estão muito práticos, né? E a gente precisa ir caminhando com isso. Porque é uma forma até deles elaborarem um raciocínio. Porque o que a gente está vendo hoje aqui, né? O que a gente repara na sociedade é exatamente isso. Por quê? Muitos adolescentes, né? Óbvio que foram crianças antes, eles passaram por esse processo de que eles não têm eles têm uma dependência emocional, eles não conseguem, vamos dizer assim, expor um raciocínio sobre algo. São pessoas fracas mentalmente, exatamente por quê? Por causa disso, se você desenvolve eles a fazerem esse raciocínio, entender, eu não concordo com isso, mas eu não concordo com isso por causa disso. Não é só porque eu não concordo, porque eu escutei algum blogueiro ou alguém na internet falando que não. Sim, tem que ter argumento, né? A mesma coisa o cálculo. Ele chegou no ponto final, então tudo aquilo que ele fez para chegar naquele resultado final, estimular isso para ele é exatamente estimular ele a desenvolver esse raciocínio, que é o que a gente vê hoje nos adolescentes. Infelizmente, né? A gente não precisa falar de como que tá aí o oba-oba, o tudo pode, né? Mas é exatamente isso que a gente vê. Pessoas o quê? Que não desenvolveram isso, que é tudo esse mediatismo. E o que acontece? Pessoas frágeis emocionalmente. Sim. Eu tenho até... Nós vamos fazer essa live até a semana que vem. É porque é muita coisa, né? A gente Adoro, fica vendo, adoro. assim, Gente, conta aqui pra nós. Vocês estão gostando? Perguntas? Tá todo mundo elogiando aqui. A gente fica vendo muitas coisas dentro da escola, dentro dos consultórios, né? Dos atendimentos, como que é difícil até a gente mudar mesmo, né? Que é esse padrão de pensamento, né? A cobrança que a gente fica em cima das crianças por uma coisa que já tá ultrapassada, vamos colocar assim. Né? Porque a gente não consegue educar os filhos da gente hoje como a gente foi educado. Infelizmente não consegue. Mudou muita coisa. Mas não desistam, pais. Isso, não, educar, a gente tem que aprender uma outra forma. Isso se torna difícil pra gente também. Não tem jeito de você vir com chicote, com palmatório, igual era antes, né? Nas escolas a gente tem muita dificuldade até de conversar com os pais, às vezes como a gente vai argumentar com o aluno, porque hoje está muito difícil também, né? A professora muitas vezes é ameaçada, né? Então, assim, não falo que são 100%, não é, né? Muitos pais são muito presentes, estão ali, te apoiam o tempo todo, mas alguns não, te condenam, né? E aí você entende por que a criança tem aquele comportamento. Por que ela ultrapassa todos os limites? Porque dentro da casa dela é permitido ultrapassar todos, né? Exatamente. Então, como que eu ali estando ali como professora, vou ensinar para aquela criança que não é dessa forma, né? A gente tenta dentro do consultório, dentro de tudo, mas se não tiver a ajuda dos pais de entendimento que eles realmente precisam modificar certas coisas para que aquilo que ele quer que o filho, que é a dor dele que ele foi te procurar, mude, ele precisa mudar também algumas atitudes para chegar num centro lá onde ele quer. Exatamente. Né? Exatamente. E tem muitos pais, né, casais que vêm para mim, que quando vê ele no meio, na própria avaliação ali, o meu filho, ele tem crise de asma, meu filho tem crise de sinusite, meu filho isso, aquilo. Claro que cada patologia a gente consegue já chegar na origem do que é aquilo, mas o que eu quero dizer? Meu filho tem isso, meu filho tá aquilo. Pai, tá relacionado a algo com você. Eu sou responsável pela doença do meu filho? Não tô falando isso. Mas a gente tá falando assim, porque toda doença ela tem um fundo emocional. Então a gente chega no emocional de onde que surgiu para que gerasse aquilo no corpo da pessoa. Não, só te interrompendo. E quando você chama para poder fazer uma reunião, o pai e a mãe, e você fala da criança, eles começam a discutir relacionamento na sua frente, você não sabe o que você faz. Porque você tá ali para olhar para a criança, mas eles não conseguem olhar. Então imagina como que é na casa deles. Porque na verdade, eles não estão olhando para a criança.
Imagina como é que ela... E joga o peso todo em cima daquela criança, como se ela fosse o problema, mas na verdade não é. Se eu não estiver estruturada, como que eu vou ajudar? Como que meu filho vai ficar bem? Como que meu filho vai... Tem um livro que eu gosto muito da Olinda Guedes, que é O que traz... não sei se o nome é exatamente esse. É O que traz quem eu levo para a escola. É uma coisa assim. Uhum. E ela fala muito... isso a gente pode levar para todos os lugares, né? Não só para a escola. Aí, todos os capítulos do livro, ela abre com uma lembrança de um adulto de como foi o primeiro dia de aula, né? O que ele levou para a escola. E muitos... a bagagem. Porque quando eu saí de casa, assim como criança, eu não levo só a minha bolsa com a minha carteira, meu celular, aquilo tudo que eu preciso. Eu levo a conta que eu tenho para pagar, que eu não tenho dinheiro, que está ali dentro. Eu levo minhas preocupações, eu levo a preocupação com meu filho, eu levo como que eu vou fazer, como que eu vou chegar até o final do mês com a dificuldade que tá. Às vezes estou desempregada, como que eu vou colocar uma comida em casa. E N coisas assim, é a criança. A criança, ela vai para o consultório, ela vai para a escola, para onde ela for, ela coloca dentro da mochila dela, ela coloca a toalhinha, ela coloca a merenda, ela coloca a troca de roupa, ela coloca tudo, mas ela coloca também aquilo que ela vivenciou dentro de casa. Ela coloca a preocupação, meu pai e minha mãe tá brigando demais, o que eu posso fazer para os dois brigar? Será que a culpa é minha? Coloca nossa, o medo. meu pai tá agredindo minha mãe, nossa, será que a culpa é minha? Ela coloca o medo, ela coloca a insegurança, ela coloca a briga da mãe com a avó. O medo de ir pra escola e do pai, gente, tô falando pai aqui, mas pode ser a mãe também. O medo de ir pra escola e o pai fazer alguma coisa com a minha mãe em casa. Isso. Então ela coloca tudo aquilo que ela vivenciou, né? Às vezes a gente acha que tem situações que não afetam as crianças e afetam. É tudo, gente. Sinto te informar. Afeta tudo. É tudo. É melhor receber isso e conseguir olhar para trás e perceber o que você está fazendo com os seus filhos enquanto ainda você pode educá-los enquanto adolescentes e crianças. Porque, gente, olha só, se nós estamos buscando auxílio, porque as programações que existem dentro de nós é daquilo que a gente ouviu e sentiu dos nossos pais, eu repito relacionamento, às vezes meu pai era abusivo com a minha mãe, eu normalizo aquilo ali como algo que é bacana, então eu vivo relacionamentos abusivos porque aquilo ali é amor. Então, se nós, adultos, estamos buscando auxílio daquilo que foram programações que foram geradas pelos nossos pais, é igual a gente começou. Não é diferente com o seu filho. Só que você que está escutando isso aqui agora, você está tendo a consciência de poder observar isso agora. Para que ele não seja chamado, eu falei, né? Quando o filho é 100% daquilo que ele ouve e escuta dos pais, então é o momento de você observar, ver o que está acontecendo ali, para que futuramente seu filho não seja meu cliente. Sim. E buscar, né? Eu acho que quando você tem um pouco de conhecimento e você vê que tem uma dificuldade em casa, buscar uma ajuda tanto para você quanto para o filho. Eu sei que muitas vezes a gente não tem condição porque tudo é muito caro, né? Todos os tratamentos, tem crianças que precisam de mais de um profissional. Mas eu acho que hoje tem N caminhos que a gente pode ajudar muito, né? Acho que a internet veio para facilitar muita coisa. Muitas, você traz muito conteúdo lá dentro, porque às vezes eu não consigo ir uma vez por semana na terapeuta, mas eu consigo ir de 15 em 15 dias, que já me ajuda muito. Essa livecast aqui, ó. Isso que é... Compartilha, gente, com as pessoas, por favor. Eu sei que não tem jeito de ser tão profundamente quanto a gente traz a imersão no consultório, mas esse bate-papo que clareia muita coisa. E a gente, e a gente vê muito... É gratuito. É gratuito, é gratuito. Então, assim, essa busca tem muito conhecimento. Claro que a gente tem que ter o discernimento de saber aquilo que é bom, né? Aquilo que é realmente conteúdo, né? Porque... Ai, nem me fala. Pois é, mas... E a gente detecta, assim, a gente quando tem um olhar além daquilo que vem, a gente vê a inquietude. Uma criança que é muito quietinha, por que ela é tão quietinha daquele jeito? Uma criança que é muito, extremamente agitada, né? Às vezes está gritando por alguma coisa, por uma ajuda que a gente não consegue detectar de imediato, mas ali no decorrer dos atendimentos, na vivência, a gente consegue ver de onde que vem, né? E assim a gente também, né? A gente busca fugas daquilo, né? A gente vai buscando tampar aqueles buraquinhos com outra coisa. E só que o tempo todo a gente está se sentindo vazio ali dentro. Porque aquele buraquinho está sendo tampado da forma errada. Exatamente.
né? E o que eu tava falando antes da criança, eu só queria concluir isso aqui, que é o seguinte. Muitas das vezes, os pais depositam na criança o fato dela, entre aspas, o filho tá vindo, o meu relacionamento, o meu casamento vai melhorar porque o filho tá vindo. Prestem atenção nisso aqui que eu vou trazer para vocês. Essa criança, ela cresce com uma bagagem, uma responsabilidade que ela não dá conta. Vocês adultos, vocês não conseguem fazer isso. Então imagina uma criança que depende de você para educá-la, cuidá-la e guiá-la pelo caminho, porque você vai ser referência para ela. Então, quando vem os casais de que o filho está com problema, rinite, sinusite, bronquite, presta atenção, ar natural é dado abundante para todos nós. Aquela criança com dificuldade de respirar, com aquele desafio, estou te contando, esse caso é real. Essa criança estava com esses problemas, eu estava atendendo uma mãe, no caso, para salvar o relacionamento. E aí, o que acontece? Essa criança, ela desenvolvia essas patologias pulmonares, que é o que? O básico, respirar, é o que nutre. Essa criança desenvolvia essas patologias por quê? Porque ela tinha recebido essa informação que ela tinha que ajudar. Ela veio para salvar o relacionamento do pai e da mãe. Só que a criança tá ali vendo o pai e a mãe brigando, o pai e a mãe discutindo. Ele não entende que tá quase no divórcio, mas ele entende que o quê? Que o negócio tá ruim. E que eu não consegui, né? E ele não consegue. Se eu vim num mundo pra isso, que essa era a função, foi o que foi me enviado lá dentro da barriga, né? Exatamente. Eu não consegui. E geralmente essas crianças que recebem essa responsabilidade, geralmente são aquelas crianças que muitas das vezes desenvolvem, gente, não é 100%, tá? Mas muitas das vezes desenvolve algo respiratório, algo cardíaco, né, que tem a ver com o bombeamento, que é a nutrição vital da vida. E geralmente essa criança pode ter acontecido algumas questões ali dentro da própria, vamos dizer, sabe aquela criança assim que nasce, precisa ficar muito tempo ali, que acontece muita coisa para ela poder sobreviver? Uhum. Geralmente essas crianças trazem essa bagatela ali com elas. Então, esse caso desse casal, essa criança vira e mexe, doente, e o pai e a mãe eram sócios e a mãe ficou em casa para cuidar. Então, a mãe ainda culpava inconscientemente o filho dela tá podendo ficar em casa, ela não podendo ir trabalhar, tinha responsabilidade de ter vindo e ter salvado o relacionamento dos dois. Ele ali com ela. Aí entra o que a Jana falou antes, gente, que é o diálogo interno. Essa mãe não tava virando para a criança e falando assim para ela: você é um estrovo na minha vida, por que você nasceu que eu não posso trabalhar com seu pai? Não! Ela tava ali cuidando, ela tava ali fazendo as coisas, ela tava fazendo as coisas, mas só que dentro dela, aquilo ali tava assim, quase explodindo. Por quê? Porque, entre aspas, ela queria estar ali fazendo o trabalho dela, ali com o pai, e a criança, sem ela perceber, ela estava depositando na criança que ela tinha culpa dela não poder estar vivendo aquela vida por causa que a criança nasceu. Mas, e sabe o que eu vejo muito também nessa coisa? O inverso. Eu vejo mulheres que querem ficar em casa cuidando do marido e dos filhos, mas o julgamento da sociedade, da família, mas você vai ficar em casa, mas você largou seu emprego para ficar cuidando dos filhos, você largou isso, você largou sua vida. Gente, vem pro poder da essência feminina, por favor, precisa aprender a ser menininha. Aí... E receber. E você vai naquilo e você vai se sentindo culpada, mas realmente lá no seu interno você queria realmente cuidar dos seus filhos, ficar dentro de casa, né? Porque é cobrança. É o natural. E a cobrança externa do mundo lá é tão grande que você se vê na obrigação de sair para poder trabalhar. É claro que tem os dois que casos. Tem pessoas que realmente não vai poder ficar em casa porque tem que auxiliar o companheiro. E se tem pessoas que gostam de trabalhar mesmo, que não gostam de serviço de casa, e tá tudo bem, não é? Então eu falo assim, que tem os dois extremos, o julgamento, e por isso que a gente tem que trabalhar muito a questão do julgamento, né? O julgamento, porque por que o outro... Tem até aqueles memes no Instagram, né? Que se quer dar palpite, faz um pix primeiro, né? Eu acho que podia ser assim, né? Porque julgamento é o tempo todo. Te julgam, né? Nada tá bom pra ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa que vai liberar todos vocês, espero. Grava essa frase que eu vou falar aqui. Vocês têm que pensar o seguinte. Igual, tá lá julgando, a pessoa tá lá falando. Primeiramente, não vou entrar nisso aqui agora, não, mas todo julgamento é nulo. Geralmente a pessoa tá criticando aquilo que tem nela, porque você vê no outro que tem em você. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte. Presta atenção. Todo mundo vai te amar e te odiar por um mesmo motivo. Como assim, Carla? Vamos lá.
Eu acho que a forma mais fácil de explicar isso é falando de futebol. Você é Galo e eu sou Cruzeiro. Aí o que acontece? A torcida do Cruzeiro não vai gostar de você, porque você é Galo. A torcida do Galo vai amar você porque você é Galo. Sem dúvida. Então, as pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Então, o julgamento, fulano, aqui, é claro que quando você vai estar vindo buscar o profissional vai olhar a fundo, vai te ajudar e tudo mais. Mas, porque na minha família, todo mundo trabalha fora. Na minha família, enfim, gente, eu sei, a gente tem tendência a repetir. Mas quem sabe você veio pra quebrar isso? Ai, obrigada. Quem sabe você veio pra quebrar esse ciclo? Eu falo muito que assim, eu fico nessa coisa de trabalhar, com os meninos sozinho. E esses dias eu me peguei pensando, porque minha mãe sempre trabalhou muito, muito. Muito, muito, Você é 100% daquilo que você viu, ouviu, sentiu, escutou, seu sai. Aí eu fiquei assim, gente, mas por que eu tenho que repetir isso dessa forma? Por que eu não posso fazer diferente? Né? Posso estar presente, claro que não estou julgando, cada um teve o seu momento, foi o que ela conseguiu me dar, né? Aquele momento. Mas se eu tenho condição de fazer aquilo que eu quero, que me tá dentro de mim como mãe, porque agora a gente tá falando dos filhos, né? Como mulher e tudo, porque eu estando bem, meu filho vai estar bem. Não adianta eu querer que meu filho fique bem se eu tô vivendo um terror interno. Não é à toa que se fala que a mulher sábia edifica o lar, né? Que é até bíblico. Porque a mulher sábia, ela vai conduzir para que dentro do lar haja paz. Porque a paz surge dela. Então, aquilo que ela está é a forma que ela conduz o lar ali. Tanto que se fala muito assim, que do jeito que a mulher acorda é o jeito que a família vai estar durante o dia. E é real, porque esse é o papel dela, dessa condução ali. Assim como a mulher, né, que briga, que discute aquilo, a casa vai ser um tumulto exatamente por quê? Porque é a forma que ela conduz. Ai, Carla, mas isso é responsabilidade para a mulher? Aquela que tem... Não, gente, a gente só está falando que a mulher é que conduz o relacionamento. Então, o que eu quero dizer em relação a isso? A mulher é como se o homem, ele fosse... Aí entra, né, o feminino, o masculino aí. Tudo. O homem, ele é o quê? Ele é o que vai matar o leão por dia. Tanto que é ele que vai lá pra fora, ele vai buscar matar o leão por dia. Tanto que a mulher se sente segura enquanto ela é cuidada. Tanto que toda mulher busca alguém que cuide. E aí o que acontece? Ele vai lá pra fora. A mulher é mais ou menos assim, até o órgão sexual do homem é pra fora, a mulher é pra dentro. Porque a mulher é sentimento, a mulher é emoção. O homem ele vai à luta, ele vai lá fora, ele luta, ele busca. E a mulher acolhe, a mulher se interiorizar ali. Então, a mulher sábia literalmente edifica o lar. Eu não estou falando que você vai aguentar tudo, que você vai escutar tudo e ser bonitinha. Não. Mas você tem condições, através da sua cura, conduzir uma renovação na sua família. Entende isso? Ai, Carla, é muito forte, mas é lindo. Porque imagina você saber que você tem condições de conduzir para que aquilo ali tome novo. É claro que você vai mudar quem não quer ser modificado, né? Sim. A gente tá aqui criando uma historinha bonitinha, que não e tudo mais. E nem vão falar que é fácil, não é fácil. Mas nada é fácil, é desafiador. É desafiador. A gente não nasceu com uma programação. Essas programações são feitas ao longo da nossa vida. Então, o que acontece? É a mesma coisa, o GPS te leva para aquele destino final da programação que você colocou, São Paulo. Para você viver a tua realidade, você tem que ir lá pagar São Paulo e colocar, por um exemplo, o bairro que você quer ali fora. Porque é que a programação está te levando lá. Sim. Então, é um esforço para que você evolua e se torne uma pessoa diferente para viver uma nova realidade daquilo que você está vivendo. Isso. Não, vai mexer muito, né? Mexe muito com tudo aquilo que a gente acreditava ser certo, que a gente acreditava que era, né? Então, assim, quando a gente vai se autoconhecendo, busca esse caminho de autoconhecimento, de olhar para dentro, de ver o porquê que eu tenho certos comportamentos em determinados momentos, o que me gera esse gatilho, né? Que eu falo assim que muitas vezes a gente estoura por coisas que quando a gente para e pensa, fala assim, não, mas não precisava daquilo tudo que eu fiz. Né? Eu podia ter me controlado, mas é alguma coisa lá dentro que te fez gerar aquilo. Mas quando eu falo assim que é um caminho sem volta, né? Quando você
busca se autoconhecer, busca tudo isso. É muito bom, mas é desafiador ao mesmo tempo. É desafiador. Né? Ter que lidar com a gente, com os filhos. Só que cada passinho que você ganha é uma evolução. 1% por Porque dia. o final da vida é o quê? Evoluir, você se tornar melhor do que você foi ontem. Isso. Né? Isso é o nosso objetivo final. Porque perfeição, esquece, gente, não vai existir. O que foi perfeito é Jesus. Aí às vezes a gente fala assim, eu sou assim, pronto, acabou, não vou mudar em nada. Aí vem seu filho e fala assim, peraí, você vai ter que olhar pra isso. Você vai ter que olhar porque o seu filho também, eu sou isso, pronto, acabou. Aí, como que vai ficar? Aí fica os dois batendo, né? E, querendo ou não, ele fala com a mãe, olha pra isso, que a gente precisa mudar. Como se diz, você não vai agora, mas ele na frente, alguém vai te mostrar, né? Sim. E quando, que eu vou lembrando aqui do raciocínio, eu mudo pra outra coisa e lembro aqui. Mas que é o seguinte, esse caso que eu tava contando, né, da criança, do casal que eu tava atendendo, quando resolveu a questão dos dois, pergunta, a criança parou de ficar doente, parou de ter que a mãe ficar em casa o tempo inteiro cuidando, pra ela poder ficar... Porque o que acontece? A criança queria que ela ficasse em casa, então ela ficava doente, inclusive, pra mãe poder ficar em casa. É doente, minha mãe me dá atenção. Exatamente. Então, minha mãe assim, melhorou o pai e a mãe, melhorou a criança. Só que tem o contrário também. O que eu quero te falar sobre isso? Não tem muito tempo, eu atendi inclusive 2 casos que eram assim. Já eram mais velhos, porém eu tive que chamar, né, o pai ou a mãe, que no caso me procurou, e falar, olha, eu atendi sua filha e o seu filho, eu preciso parar até nesse ponto aqui. Porque daqui pra frente, se você não modificar, eu sinto muito. Não vai. De pegar e falar mesmo, eu sinto muito, mas infelizmente não vai. Por quê? Porque a sua filha aceita migalhas pelo fato de que você dá migalhas a ela. Daquilo que você viveu lá atrás, daquilo que você viveu com a sua mãe, daquilo que você viveu lá atrás, você reproduz a sua filha inconscientemente. Então a sua filha, você é tudo pra ela. E aí o que acontece? Você é tudo pra ela. Só que a forma que você a trata dia a dia, a forma que você está acostumando ela a aceitar as mesmas migalhas que um dia você aceitou da sua mãe. Então eu preciso tratar você. Não terminei o acompanhamento com a sua filha. Eu preciso tratar você. Depois que eu tratar você, eu volto com a sua filha, porque não vai adiantar. E aí tem uma questão também que geralmente você joga pro pai, se ele aceita a cura ou não, você já responde muita coisa sobre aquilo que o pai e a mãe né? Jana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode ser uma curiosidade, eu acho muito bacana, que é o seguinte: você vê muitas crianças assim, como que é assim? Você já me falou, né, que na maioria dos pais não estão ali e tal, que acaba que vocês têm que auxiliar o tempo todo ali. Mas você vê muita criança que é abusada, digo no sentido assim, não sexualmente falando, mas digo no sentido assim, de pais controladores, de pais narcisistas. Você consegue perceber, ver muito isso? Muitas. Eu tinha que te fazer essa pergunta. Muitas crianças, né? Porque parece que tá descendo em penca, né? Mas muitas crianças que são controladores, às vezes a criança traz Normalmente, hoje em dia as crianças não querem ser controladas em hipótese nenhuma, nem um pequenininho, nem um pouquinho. Elas acham que já conseguem tudo, né? Mas a gente vê, chega muito pra gente aqueles pais que meu filho vai ser assim, ele tem que ser assim, vai fazer o que eu estou falando, o que eu estou mandando. E não só na questão da educação, né? Questão de vida mesmo. De vida, né? Imposição, controle, tudo. Que são o perfil controlador, né? E a criança sofre. Vamos falar um pouquinho desse perfil aqui, que eu acho importante. Que eu falei assim, que tá descendo em penca, é porque tá tendo muitos, mas muitos casos, assim, de pessoas que chegam pra mim, que são filhos e filhas de pais narcisistas, né? Ou então de padrão controlador narcisista, que é diferente de narcisista, né? E aí, gente, por que eu quero trazer isso aqui pra vocês? Porque são algumas características que é importante você observar, né? Em você e observar também, porque muitas das vezes você pode não estar tendo consciência, né? Que você está se comportando dessa forma. Mas isso é de extrema importância para que você reconheça filhos de pais assim, né, Jana?
que geralmente são aqueles filhos que vão chegar, não podem se expressar, né? Então, geralmente ali na escola, muitas das vezes pode ficar ali mais caladinho, mais na dele, pelo fato de que sempre tem que ficar calado, e o que vê dentro de casa não pode exteriorizar na escola porque aquilo ali é errado, e o pai e a mãe ameaçam. Inclusive, crianças às vezes sofrendo abusos que ficam, né, caladas em relação a isso aí, porque não pode exteriorizar. Porém, pode ter também o padrão contrário, né? Que quando chega ali na escola, geralmente toca o terror, né? Porque ali pode ser livre, porque já é muito controlado em casa. Então, ele manda e comanda e desmanda, inclusive repetindo questões, por exemplo, como às vezes de um pai controlador e tudo mais, repete na escola, porque ali ele pode falar, porque dentro de casa ele só recebe e apanha. Então, eu queria trazer isso muito, não sei, sentir no meu coração aqui de falar, então tô falando. Queria trazer para vocês muito sobre isso, porque avaliem aquilo que você viveu com seus pais. Avalie se você teve uma infância onde você foi muito exigido demais, Calada, né, o tempo todo. Calada, exigido, né? Às vezes o seu pai, você viveu ali uma infância onde o seu pai agredia sua mãe, né? Onde você vivia situações desafiadoras, porque aqui a gente não pode falar, mas são inúmeras coisas que eu tenho certeza que vocês nem conseguem imaginar e mensurar daí, né? Então, avalia como foi, né, lá atrás, você com o seu pai, e por favor, para agora, depois que você assistir essa live, avalia como é que foi a sua história com seu pai, com a sua mãe, se tinha algum que era abusivo, se tinha algum que escutava, né? Se tinha algum que você era mais próximo. Enfim, avalia como foi sua história e, por favor, depois que você avaliar isso, avalia se você não está repetindo algum desses comportamentos com seu filho. Isso, às vezes o filho que passa por umas situações dessas, chega num atendimento, ele não consegue nem se abrir. Porque ele tem medo de você, como profissional, levar aquilo que ele vai te falar até o pai, né? Então, eles preferem... Já teve crianças que não falavam, não abria a boca para responder nada. Aí você ficava assim, não, mas esse menino deve ser... Será que ele não fala ou é mudo, né? Não quer falar, travou e tal. Não, ele conversa, aí o pai te manda filmagem, ele conversando em casa, né? Por quê? Porque ali, se eu abrir a boca, eu vou falar coisa que eu não posso. Não em posso. Casa, não devo. Eu vou levar, né? Porque eu Entendeu? não posso. Com medo de levar, que você vá levar para o pai ou para a mãe o que ele te passou, né? E assim, como psicopedagoga, as crianças que eu atendo, às vezes eles soltam as coisas num desenho, né? Porque é muito importante esse trabalho de vocês, né? Porque vocês enxergam as entrelinhas, né? Em um desenho, ou alguma pequena fala, sabe? São falas assim que... Por isso que você tem que ficar o tempo todo ali presente. Porque às vezes está fazendo uma atividade, uma avaliação, a criança solta uma frase ou uma fala que você fala assim, opa, peraí, né? Mas quando você vai argumentar com ela, ela já não quer falar mais. Aí ela trava. Porque ela falou assim, ai, peraí, eu falei coisas que eu não devia falar, né? Então eu prefiro me calar agora. Mas a gente que tá ali com aquele olhar, a gente fala, opa, tem alguma coisa ali, né? É muito importante esse trabalho de vocês, porque hoje em dia a gente vê, né, muito aí, que o foco é criança, né? O foco hoje para corromper, né, estrutura, base, né, é criança. É a criança. E aí encontra pais fracos que não conseguem, muitas das vezes, impor, mostrar que não é amiguinho, que é assim e tal e tal. Aí o que acontece? É o prato perfeito para tudo que está acontecendo agora. E a criança quando nasce, a gente fala assim, a criança nasce com um tanto de caixinha, vamos colocar. Amor, proteção, né? A questão da agressão, vamos colocar, ser mais agressivo, não, então um tanto de caixinha. E no decorrer da vida, que eu vou convivendo com aquela família que eu vim, essas caixinhas vão sendo preenchidas, né? Se eu recebo muito amor, então eu sei que eu sou amada dentro ali, então é muito amor. Se eu recebo só pancada, só ódio, como que eu vou modificar isso? Como que eu vou ser diferente daquilo, sendo que a minha caixinha desse do ódio está lotada?
Uau. né? Então, assim, é preciso olhar muito para ver qual que é, o que eu tô enchendo, né? É claro que vai ter momentos que você vai chamar a atenção da sua criança, vai mais ríspida, vai chamar, porque a gente precisa colocar limite no filho da gente, né? A gente não tá aqui para veio para receber isso, a gente não tá aqui condenando e falando que o tempo todo eu tenho que ser permissiva com tudo que a criança fala e tudo, que nem tudo é culpa minha, né? Que tem uma coisinha que é da criança, mas o que eu estou levando para a criança? O que eu estou abastecendo aquela criança, né? Como que eu estou abastecendo para que ela tá gerando aqueles tipos de comportamento? Por isso que esse exercício de olhar você, aquilo que você viveu lá atrás, na sua infância, muda tudo para você poder refletir, porque você olha o que você está levando de bagatela para o seu filho. Esses dias teve uma questão que essa criança, não, isso não foi eu que atendi não, tá? Foi numa aula. O pai e a mãe tinha costume de andar pelado dentro de casa. Então dava pra tu quanto é lado pelado, a criança via aquilo ali era normal e tal e tal. Aí quando ela tava lá na escola, de repente essa criança pegava, tava lá no vestuário no meio das meninas todas, as meninas pegavam e tiravam a roupa, porque era algo normal pra ele. Mas só que é normal pra ele porque ele viu, ouviu, sentiu, escutou isso em algum lugar. Então, gente, é aquilo que a gente tá querendo mostrar pra vocês aqui. A gente tá falando que não existe perfeição, não tem um molde pra você criar seu filho, claro. Quem dera, que não, né? Podia né? viesse com uma receitinha de bolo e É igual de perfeito. relacionamento. Tinha que ser assim, matéria na Ia ser escola. tão Como é que o bom. cérebro do homem funciona, como é que o da mulher funciona, que aquilo lá que ela tá fazendo não é contra você. Nossa, se filho Precisava. viesse com aquela receitinha de bolo, como de que tantos anos a tantos anos você vai fazer isso. Tantos anos. Oh, nossa. Ia ser maravilhoso, não, né? Ia ser. Então, acho que é importante a gente deixar isso, porque aqui a gente tá trazendo dicas, a gente tá trazendo coisas pra vocês que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia, enquanto terapeuta, enquanto pedagoga, né? Por isso que eu achei bacana esse lado o lado dos pais e do filho. Por quê? Porque a gente vê que no fim, o seu filho é aquilo que ele ouve de você, assim como você é aquilo que você viveu dos seus pais. Então, pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Então, vamos levar isso pro filho. Pessoas curadas vão criar filhos curados. Pessoas que não são curadas vão criar filhos o quê? Doentes. Então, o que acontece? Eu sei que parece que é muita responsabilidade sobre você, só que eu sinto muito, gente. As minhas meninas mesmo falam, quando começou a chulapada. Só que sinto muito, a responsabilidade é sua mesmo. Porque você é pai e mãe, o seu filho é pequeno. A responsabilidade de educar. Isso, a gente fala muito mãe, mas a gente quer falar os pais, né? Mãe e pai, porque a responsabilidade é de ambos, as duas porque partes. Se um não auxilia, a criança fica pela metade. Ela fica com falta de um e a estrutura dela fica o quê? Capenga, porque a base é os dois aqui. Falta de pai gera um monte de coisa, falta de mãe gera um monte de coisa. E é preciso, né, trazer São os dois. Os dois pra isso, porque os dois precisam caminhar até juntos, né? Discutirem como que vai ser a educação dos filhos, qual que é o caminho que vai seguir. Exatamente. Porque principalmente pais separados, né? Se eu vou pra casa do meu pai, lá eu posso tudo que eu quero, e na casa da minha mãe é cheio de regras, a minha mãe... Em qual casa que eu quero ficar? Exatamente. Né? Então, assim, é preciso ter essa comunicação. Exatamente. Para os dois traçarem como um acordo como que vai ser a educação. Porque não é sobre, novamente, o ego dos dois. Vocês precisam entender que estando juntos ou separados, vocês geraram um filho que é consequência da atitude de vocês dois. Então, quando a gente fala que a criança é o quê? 100% daquilo que ela vê, ouve, sente, escuta dos pais, é dos pais. É dos pais. Não é da mãe, não é do pai especificamente, né? Então, por isso que, gente, criança é literalmente o reflexo daquilo que você é. É aquilo que eu tô falando, eu sinto muito. Você que é o adulto, você que gerou, vocês que vieram antes da criança, a responsabilidade de educar, de guiar pelo caminho, sinto muito, é sua sim. É árduo, okay? Mas é nossa, né? Sinto muito. Ah, meu filho tá com isso, a culpa é minha? Esquece a palavra culpa, ok? Porque culpa é algo que primeiro paralisa a pessoa. Né? Então, você fez aquilo querendo acertar. Só que agora você tem uma consciência disso,
Não é à toa que você está aqui escutando essa live, por isso compartilha para muitas pessoas, que quando você tem consciência disso, você pode reajustar a rota. E eu falo que a gente como mãe e como pai, a gente erra muito. Todo mundo! O tempo todo, né? Porque a gente, é isso aí, a gente erra tentando acertar. Exatamente. Né? Então a gente vê que aquele caminho não tá certo, a gente muda a rota, vai para outro caminho. E eu falo que eles ensinam, as crianças, nossos filhos ensinam muito mais pra gente do que às vezes a gente ensina pra eles. Porque o que eles ensinam? Porque eles têm um comportamento e eu tenho que aprender sobre aquele comportamento, que às vezes eu não lidei com aquilo, eu não tive. E os métodos que foram me ensinados, a educação que eu recebi, não está funcionando com ele. Então eu vou ter que aprender para me poder ensinar. Né? Então o tempo todo aquela é uma escola, né? Gente, é a vida. Uma escola. É a vida. Porém, quando você se tornou pai e mãe, você recebeu um presentinho na sua vida maravilhoso, que é o seu filho, para que você o eduque, o guie pelo caminho. Então, você não é amiguinho do seu filho, você é pai e mãe. Criança veio para pedir limite, você precisa mostrar esses limites. Depois, se tá lá na frente, extrapolou, pelo menos você mostrou para ela, né? Tem muitas crianças hoje em dia que tá com dificuldade de escutar o não, né? Porque eu vejo que às vezes a gente tá tão no automático, trabalhando tanto, fazendo tantas coisas que a gente não tá presente. Então a gente compensa os filhos com o sim o tempo todo. Então quando meu Patela. filho... Isso, quando eu escuto não, então eu... Opa, não, pra mim não cabe aqui. Então vou dar uma pirraça, vou dar uma birra, vou gritar, vou tudo. Por quê? Porque em casa... muitas vezes nem é consciente, eu acho, que é um meio de não tô presente, então eu vou dar tudo, vou falar um sim o tempo todo, pra mim tirar um pouquinho da minha culpa, sabe? Mas aí, olha só, tá vendo que isso também é da pessoa? Sim. Gente, não tem jeito de fugir. Não tem. É querendo a aprovação do próprio filho. Isso. Aqui, deixa seu filho ficar com raiva do seu não. Isso é impor limite, gente. Lá na frente, ele vai olhar pra trás e vai falar, meu Deus, tá bem, obrigada, porque agora pelo menos eu não pertenço à manada. Entende? Então, assim, deixa o seu filho. Seu filho não veio pra te aprovar daquela aprovação que você não teve dos seus amiguinhos, de sua mãe e do seu pai. Sinto muito. Ou seja, sejam pais, sejam mães, mostrem limites para que os seus filhos não sejam amanhã aqueles que vão vir. E muitas vezes a gente tem dificuldade de falar não, porque se eu falar não pro meu filho não vai me amar, porque eu não dou conta de falar não pra ninguém. Que não é do filho, de alguma coisa dela lá atrás, você depositando no filho, porque coitado. Que eu não consigo falar não pro fulano, porque se eu falar não pro fulano, mesmo estando muito sufocada com tudo, eu não tô dando conta de atender a demanda dele, ele vai deixar de gostar de mim, né? Eu não vou ser... E aí ele vai se tornar, provavelmente, lá na frente, uma pessoa que também tem que fazer tudo pra todo mundo, pra pessoa poder gostar dele. Porque foi assim que ele foi ensinado. Exatamente. Então, gente, eu sei que parece meio duro, mas é duro mesmo. Porque responsabilidade, sim, é do pai e da mãe, sim. E a gente falar isso agora, eu sei que a gente leva um monte de pedrada, mas às vezes podia não ter deixado de parar de se falar isso, porque às vezes não estaria esse oba-oba que tá, né, aqui hoje que a gente vê. Enfim, sejam pais que mostrem o caminho para os seus filhos. Sejam pais que tenham coragem, sim, de aprender. Isso não. Aqui dentro de casa, isso é um valor, é um princípio, sim, né? Então, aqui dentro de casa, não. Aprendeu isso lá fora? Lá com o colega? Aqui não. Porque aqui tem uma base, tem uma estrutura, algo sólido aqui. Não. Se ele quiser lá na frente fazer, mas pelo menos você deu a estrutura e a base para ele aqui agora. Por quê? Todo mundo hoje que tá ali em situações, não vou citar casos específicos de patologias, mas todo mundo que tá ali olha para a base. Olha para a base, olha para a estrutura, porque geralmente você compensa e reproduz o seu filho aquilo que você também não conseguiu curar. Por isso que o filho é um aprendizado, porque ele também é um espelho. Isso. Pra mostrar na sua cara aquilo que você precisa mudar, gente. Nós estamos rindo porque eu falo disso no relacionamento, né? Seu companheiro é um espelho para mostrar na sua cara aquilo que você precisa mudar. Então, a mesma coisa do seu filho. Por quê? Gente, é difícil, eu sei, mas se seu filho é 100% daquilo que ele ouviu e sentiu e escutou de você, ao invés disso pesar para você, olha para o outro lado e fala assim, caramba, então se é isso, caramba, que legal,
eu também posso modificar, é comigo aqui. E melhora pra gente. E melhora pra gente, né? Melhora pra você, melhora no seu filho. Fica menos pesado, né? Quando a gente busca essa ajuda. Porque muitas vezes a gente busca ajuda pro filho e acaba percebendo que é a gente. Não, muitas não, né? Quase 100%. Todas. Então, quando a gente cura na gente, automaticamente a gente cura neles também. Exatamente. Né? E flui. Exatamente. Não tem como. Exatamente. E só mais uma coisa aqui que me veio, senão nós não vamos encerrar isso aqui nunca. É. Que é o seguinte, não cobre dos seus filhos para que eles façam aquilo que você nunca ensinou. O que eu quero dizer com isso? Se você, eu gosto muito desse exemplo, eu achei muito prático. Se você pega uma criança que cresceu, sei lá, numa daquelas favelas que é mais dificultosas ali, que tem o tráfico, que tem tudo mais. E aí essa criança nasceu ali. E aí ela vê o pai, né, lidando tudo com arma na mão, tudo na força, né, ali da briga, do mandar, do comandar. A criança que tá ali, que chega em casa, a mãe tá em casa, mas a mãe não pode fazer nada, porque se a mãe faz alguma coisa, esse pai até mata essa mãe. Mas ele tá lá fora com o pai, vendo o pai traindo, o pai ficando com um monte de mulher, aquilo, outro e tal. Esse é o ambiente, drogas, né, desafio, enfim, esse é o ambiente da criança. De repente, um belo dia, chega uma pessoa com a criança pra mim, o pai já me fala assim, que trata ele pra mim, porque ele tem que aprender a amar mais as pessoas. Ele tem que aprender a ser mais educado, tratar bem as mulheres. Ele precisa aprender isso. Gente, primeiro, é humanamente impossível. É a questão da caixinha. Qual que foi a caixinha que ele encheu? Não tem como. Ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é ser tratado com amor. Ele não tem nem noção do que é receber um carinho. Pra ele é no chute, é na raiva, é no brusco. É assim pra ele. E aprende que amar dentro de um casamento é trair, porque meu pai traía minha mãe. Então, amor é isso. Exatamente. Né? Demonstrar carinho é bater. Porque eu via meu pai batendo nos amigos, por exemplo, né? Exatamente. Então é tudo isso. Por isso que vai esse ciclo que não... Só que aí pergunta, de novo, pode deixar muito frisado aqui. Vocês que estão assistindo essa live, vocês vão sair diferentes. Pra deixar muito frisado aqui. Ele viu isso aonde? Dentro de casa, né? Na base. Então, gente, não tem pra onde fugir. Não tem. Como que eu vou ensinar essa criança a amar? Gente, deixa eu responder isso. Tem jeito, tá? Com todo um processo, com todo um movimento, né? Eu já atendi cara que era filho de mãe narcisista, da mãe virar falar que tinha que ter jogado no cesto de lixo, de falar que é o imprestável, enfim, óbvio, ele repetia relacionamentos buscando mulheres que abusavam dele. Um cara, assim, alto, forte pra caramba, que assim, a gente na rua olha e fala assim, que cara forte, né? Ele viveu, mas era uma proteção, se relacionava com mulheres que abusavam dele nesse sentido, e quando eu fui atender, simplesmente ele não tinha sentimento. Mas não tinha sentimento no sentido de narcisista não, tá? Porque tem uma grande diferença disso, né? Ele não conseguia, ele queria chorar, mas ele não conseguia chorar. Que não podia expressar, né? Ele queria ficar, ele não conseguia, isso ele viveu uma vida inteira. Então tem todo o movimento que a gente faz, que eu precisei fazer ele voltar a sentir, ele conseguir perceber o que são essas emoções e tal, enfim. É todo um processo. Tem jeito? Tem. Só que olha tanto que seria maravilhoso se vocês me aposentassem, não precisassem de terapeuta, né? Então, assim, o que eu quero dizer com vocês? Tudo está na base. Aquilo que você viveu está na base. Aquilo que seu filho vive, representa, mostra pro mundo lá fora, também está na base. Então, isso é para ajudar, não é para ninguém deitar agora. Ai, mas... Não. Ao contrário, é para você tomar consciência e saber que tem jeito, mas que começa em você, porque você é o grande e seu filho é pequeno. Isso. E a importância, né, da gente cuidar da gente mesmo. Eu acho que terapia é vida. Eu falo que terapia é vida. Que as meninas falam, umas amigas falaram, até esse final de semana, falou assim, porque minha terapeuta falou que não é para mim poder ficar aguentando as coisas, não é para mim poder ficar falando, gente, a terapeuta é para falar. Não fala com o outro, não, fala com ela, desabafa com ela, porque ela vai te ensinar a conduzir. Ela vai te ensinar até essa questão dos filhos, né? Que muitas vezes a gente age por impulso e tudo. Leva para terapeuta.
A terapeuta vai direcionar, vai te ensinar, ter uma outra visão, porque a gente tem a visão que a gente foi ensinada, que a gente foi criada e que muitas vezes não funciona, né? Então, por isso é importantíssimo a gente cuidar da gente como mãe, como pai, para que isso reflita no filho, para que ele evolua, porque muitos cobram, eu tô trazendo meu filho aqui porque ele não aprende. Mas como que seu filho vai aprender, sendo que ele tá no meio, num lar, que só tem briga, tem desorganização, tem tudo isso? Não aprende, não vai. Exatamente. Né? Ele vai só reproduzir aquilo que ele viveu ali. Isso. Né? Então, vamos finalizar aqui, pais curados, filhos curados. Então é isso, gente. Tem uma mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Quero demais agradecer a Jana por estar aqui com a gente que agradeço no dia de hoje. pela E oportunidade. não posso deixar de te fazer a última pergunta. Que é se você pudesse deixar uma frase, algo aqui pro pessoal, o que seria? É para realmente não deixar de olhar para você em momento algum. Às vezes a gente vai empurrando, né, as situações achando que tá tudo bem e quando chega lá na frente a coisa desanda toda. Então, em momento algum, eu acho que as mães e os pais, eles devem se sentir incapazes, sabe, de mudar a situação. Porque a gente dá conta, a gente é capaz, a gente é mais forte do que a gente imagina, né? Então, sempre busque ajuda, né? Busque a cura, busque entender qual que é todo esse processo que a gente passa, que é difícil, né? É desafiador, muito desafiador, mas é lá na frente, quando a gente busca ajuda, que a gente busca se entender, é um alívio. Exatamente. É um alívio. Exatamente. Faça isso por você e faça isso pela sua base, pela sua estrutura, pela sua família. Isso. Né? E conta aqui, onde que o pessoal te encontra? Então, hoje eu trabalho na Estimular, né? E trabalho à tarde, eu atendo de manhã na Estimular, né? E à tarde eu tô no CEMEI. Deixa seu Instagram pro pessoal aqui que eles possam te seguir lá. É psicopedagogajana.moraes. Exatamente, gente. Segue lá, porque a Jana também agora vai colocar muito mais conteúdo pra vocês. Com certeza. Julgando ela aqui, ó. Julgando ela ao vivo aqui, ó. Com certeza, tô precisando mesmo colocar muito conteúdo. Vai pôr sim, gente, porque eu conheço essa pessoa aqui, o potencial gigantesco, ela já exerce isso, né, com certeza, com os filhos de vocês. Só que essa mulher aqui, minha feia, o dia que ela começar a soltar o negócio aqui, vocês se preparem. Se preparem, nós estamos nesse movimento. Tenho muito orgulho de você, viu? Obrigada, de tudo igualmente. que você é e de tudo que você representa. Igualmente. Viu? Muito, muito mesmo. Obrigada, viu? Amei ter você aqui, minha amiga. Muito obrigada pelo convite. Gente, amei ter vocês aqui conosco. A live vai ficar salva. Depois de um tempo sai do Instagram e só vai pro canal do YouTube. Então, você que não assistiu, pega, assiste, porque eu tenho certeza que assim, ela tá imperdível, imperdível. Compartilha, gente. Compartilha essa live, que ela tem aqui insights assim maravilhosos que eu tenho certeza que pode auxiliar muitas pessoas aí. Esse é o nosso intuito aqui. Sem né? dúvida. Então, esperamos vocês nas nossas redes sociais e contem conosco, viu? Beijo grande. Boa noite. Boa noite. E o ao vivo é assim, né? Agora eu vou levantar lá, é bom que eu mostro meu vestido lindo. E finalizar.